Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de escola bíblica dominical Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Nós somos membro da Assembleia de Deus aqui em Parauapebas, no Pará, onde o nosso pastor presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho. E é com muita alegria que nós estamos aqui para publicar a lição número 2 da classe de adultos. O terceiro trimestre que nós estamos estudando hoje é as lições bíblicas, da classe de adultos, que tem como tema geral os princípios divinos em tempo de crise. Nós estudamos no domingo passado sobre Daniel ora por um despertamento, e agora, neste domingo que virá, nós estudaremos sobre despertamento espiritual, um milagre. Nós entenderemos melhor sobre o que é um despertamento bíblico, um despertamento a qual causa mudanças de vida nas pessoas. O texto áureo dessa lição está em Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." A verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então nós já vemos aqui em primeiro lugar que para acontecer um despertamento é preciso a pessoa se submeter à vontade de Deus. Todo despertamento é uma ação anterior a um avivamento. Todo despertamento que acontece, nós vamos ver aqui com relação ao despertamento que aconteceu na história da humanidade, ele antecede um grande avivamento. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 7, e Neemias, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Nós não vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, não desmerecendo a palavra de Deus, mas é para nós ganharmos tempo. Eu tenho certeza que os irmãos já leram, vão ler e já leram estes textos bíblicos e já tem mais ou menos uma noção daquilo que está escrito, tá ok? Mas antes de nós entrar nos nossos pontos e nossos subtópicos, já para introduzirmos a nossa lição, eu gostaria de falar um pouco a respeito do despertamento, a respeito do avivamento, aquilo que aconteceu ao longo da história, aquilo que aconteceu no Brasil, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu em outros países, que trouxe ao nosso entendimento o que é um verdadeiro avivamento. Será que um verdadeiro avivamento que vem depois do despertamento é movimento, simplesmente movimentos? Será que é mudanças de vida? Será que é algo que faz com que as pessoas mudem de direção? Sobre o despertamento, nós vamos ver que o primeiro grande despertamento que aconteceu na história está em Atos capítulo 2, versículo 4, que é o chamado batismo com o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com os discípulos, onde eles estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e lá aproximadamente 120 pessoas receberam este revestimento de poder, essa unção divina do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas foram vistas falando em línguas estranhas. E as pessoas que estavam próximo, eles viram o movimento, porém não entenderam. Viram toda aquela manifestação, porém não entendeu. Primeiro ato histórico que eu quero colocar aqui para os irmãos sobre o avivamento
primeiro aconteceu o despertamento deles orarem, depois eles, seguindo a sequência, avivaram aquele povo que estava próximo, como por exemplo o apóstolo Pedro, em outrora, tinha medo de pregar o evangelho, tinha medo de anunciar e de confessar Jesus Cristo, negou a Jesus. Ele, depois deste grande avivamento, deste grande derramar do Espírito Santo, ele então ganha a ousadia e prega, e 3.000 pessoas são salvas. Prega de novo e 5.000 pessoas são salvas. O apóstolo Pedro era uma pessoa idouta, uma pessoa de língua pesada, que não tinha muitas palavras, não tinha argumentos, ele não tinha uma cultura, não era um homem culto em palavras, mas através do Espírito Santo ele ganha ousadia e prega e salva, já neste primeiro momento, 8.000 pessoas, 3.000 na primeira pregação e 5.000 na primeira pregação. Este foi o primeiro grande avivamento que aconteceu na história, a qual as Sagradas Escrituras nos falam. Nós vemos aí também que um dos grandes avivalistas da Inglaterra foi John Wesley, onde ele tinha ali só na sua região 120.000 fiéis. John Wesley, ele foi um grande marco na história do cristianismo, onde ele, através das suas pregações, das suas ministrações, dos seus testemunhos de vida, ele provocou também ali na Inglaterra um grande avivamento. Ele se despertou para buscar ao Senhor e após isso veio um grande avivamento. E este avivamento trouxe então mudanças de vida nas pessoas. Nós vemos também outro homem de Deus que provocou um grande avivamento, que é Charles Finney. Charles Finney começou ali o seu trabalho, a sua obra de pregação do evangelho ali nos Estados Unidos, onde tinha aproximadamente 500.000 pessoas fiéis que o acompanhavam. Estima-se que ele, através dos seus grandes sermões, salvou milhares e milhões de pessoas. Pessoas que foram transformadas pela sua pregação, e com isso também trouxe um grande avivamento ao longo da história. Por que não falar também de outro grande avivalista, que é Charles Spurgeon? Charles Spurgeon é mais conhecido como o príncipe dos pregadores, onde também através dos seus sermões veementes, avivados, também trouxe várias pessoas para Jesus Cristo. Nós estamos só trazendo à tona para os queridos irmãos alguns avivalistas que trouxe grande mudança na história do cristianismo, grande crescimento espiritual, grande despertamento espiritual para os irmãos na história do cristianismo. Jonathan Edwards também, ele foi um grande homem pregador, que foi mais conhecido como seu sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Conta-se que quando ele terminou este sermão, ali na pregação do evangelho, as pessoas estavam ali com medo, as pessoas que estavam ouvindo a pregação estavam com medo da terra se abrir e o inferno engoli-los. As pessoas estavam abraçadas ali nas colunas, estavam abraçadas nas árvores. Conta-se que as pessoas estavam abraçadas uma com as outras, com medo deste grande sermão, com medo de Deus se irar e derramar a sua ira para com essas pessoas através da pregação de Jonathan Edwards. Agora, falando do pentecostalismo, nós temos também William Seymour. William Seymour, ele iniciou o seu ministério ali na Rua Azusa em 14 de abril de 1906, ali em Los Angeles, onde ali através do seu ministério várias pessoas foram batizadas com línguas estranhas, e ali este poderoso poder divino, assim como aconteceu em Atos 2, foi se espalhando por todo o planeta. Hoje tem aproximadamente, só aqui no Brasil, 24 milhões de pentecostais que
aderiram e que abraçaram o mover do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda faz milagres. O Espírito Santo ainda está provocando o avivamento entre as nações. Apenas uma introdução para os irmãos aqui, antes de nós entrarmos aqui nos nossos pontos. Essa lição aqui, nós temos aqui 4 pontos importantes que nós abordaremos aqui. Já entrando aqui no primeiro ponto, vai dizer o seguinte: o primeiro ponto é o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, onde fala ali que há diversidade de operação, mas o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito, ele derrama os seus dons espirituais, e a diversidade da operação desses dons, mas sempre foi o Espírito Santo que despertou o coração do homem, que fez com que o coração do homem se voltasse a Deus mediante a fé do mesmo, mediante a fé do próprio homem. Há uma participação do homem, mas o toque do Espírito Santo, ele é primordial e ele é fundamental para que o homem possa servir a Deus. Então sempre foi Deus quem planejou, executou todas as coisas estão no domínio soberano do nosso Deus. Porém, ele usa quem ele quer, ele usa quem ele desejar para cumprir os seus propósitos. Por isto, já em primeiro momento, nós vemos aqui neste primeiro ponto que o despertamento espiritual emana do próprio Deus. A fonte geradora do despertamento, ela vem do próprio Senhor. E quando o Senhor quer atingir o seu objetivo, quando o Senhor quer atingir o seu propósito, ele usa pessoas. E ele também usa qualquer coisa que ele vê que vai atender para a sua utilidade, como por exemplo foi o que aconteceu em Números capítulo 22, versículo 28, quando ele usa a jumenta de Balaão para que ela fale, para que ela anuncie, para que ela se comunique com Balaão, impedindo ele, fazendo com que ele não morra diante do anjo do Senhor. A jumenta viu o anjo do Senhor no caminho e desviou do anjo várias vezes. Então Balaão, muito zangado e irado, começa a bater na jumenta, e a jumenta fala com ele por que ele está batendo nela. E aí ele entende e reconhece que ele estava indo em uma missão do rei que era contrária à vontade de Deus, contrária à vontade do Senhor. Nesta ocasião, o Senhor usou a jumenta de Balaão para despertar no profeta que ele estaria indo contra a vontade do Senhor. Então o Senhor faz isto, todo despertamento que posterior vai gerar um avivamento, emana do próprio Deus. O segundo ponto dessa lição, ela vai tratar o seguinte: ela vai tratar das finalidades do despertamento. Primeiro subtópico diz: a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pela tradição e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes, conforme Isaías capítulo 44, versículo 28. Então nós vemos aqui que Deus ele é quem faz com que essa ação poderosa do Espírito Santo
possa despertar o espírito do homem. Esta expressão, despertou o espírito de Ciro, quer dizer que o próprio Deus fez com que ele entendesse a necessidade espiritual do próprio rei servir e fazer a vontade do Senhor. Fez com que ele entendesse a vontade do Senhor, a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. E sobre o espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, isto está em João capítulo 16, versículo 8 e 9. Ele convence o homem que há uma justiça que precisa ser cumprida, que há um pecado que precisa ser vencido, que precisa ser rejeitado, e que há um juízo vindouro que vem do próprio Deus. E o homem, quando ele tem esse despertamento, ele entende essas necessidades, ele então se volta para Deus e deixa o Espírito Santo agir de maneira completa, de maneira integral. Nós que somos assembleianos, que seguimos as revistas da CPAD, nós seguimos a linha teológica de Jacó Armínio, onde nós acreditamos firmemente que o homem pode resistir à graça de Deus por causa do seu livre arbítrio, porque o próprio Senhor Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então há uma necessidade, uma responsabilidade do homem a crer para ele poder receber a graça divina, para ele poder receber o favor de Deus sobre a sua vida. Então, nós entendemos que o Espírito convence o homem, mas é preciso que o homem tenha fé para acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. No caso do rei Ciro, nós vimos aqui um momento da história em que o rei Ciro, por conhecer, como nós vimos aí na lição anterior, por conhecer o profeta Daniel, com certeza o rei Ciro, ele teve alguma experiência com Deus, Criador dos céus e da terra, onde ele mesmo fala que o Deus dos céus, que ele fez com que os judeus voltassem para a sua terra, promulgou um edito para que os judeus voltassem para a sua terra, para que eles pudessem reconstruir o templo ali para o Deus dos céus. Ou seja, ele já tinha noção que o Deus é o único Deus criador dos céus e da terra. Ele já tinha, de uma certa maneira, a sua fé alicerçada em um Deus criador dos céus e da terra, mesmo diante da nação que ainda era a maioria idólatra por causa do rei antigo. Mas o rei Ciro, ele foi despertado por Deus, porque ele já tinha um indício de fé no Deus criador dos céus e da terra. O segundo subtópico dessa lição vai tratar o seguinte: a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o povo como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. É preciso o homem se entregar a sua vida ao Criador, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque se ele endurecer o seu coração, se ele endurecer o seu ser para não querer se voltar a Deus, Deus não vai fazer com que esta pessoa seja participantes da obra do Senhor. Por causa de quê? Por causa do livre arbítrio, que quer dizer que este livre arbítrio que nós temos no nosso interior é que nós temos o poder de decidir em escolher a servir a Deus ou não, escolher a servir o Criador ou não. A justiça de Deus, o Deus como o nosso Deus, como é um Deus justo e santo, ele permite que o homem tenha o livre poder de escolha para escolher o que ele deve seguir, para escolher se ele quer o céu ou se ele quer o inferno, para escolher se ele quer servir ao Criador dos céus e da terra, ou ele quer se manter afastado do Criador dos céus e da terra através do livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus a fim de obedecer à risca a orientação
divina, que é o que diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, que diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, veja que o próprio Deus, ele pede que o filho, que somos nós, entregamos o nosso coração, o nosso eu, o centro das nossas emoções, ao Criador dos céus e da terra, e para que isso também, em consequência, nós possamos obedecer os seus caminhos. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes babilônicos, porém, havia aprendido lição concernente à vontade de Deus. Não servir a outros deuses das nações, não adorar aos ídolos. Nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4, onde o Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Desde o início, desde os patriarcas de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, a nação israelita sempre aprendeu que o Deus Criador dos céus e da terra é o único Deus. Isto foi ratificado, isto foi também comentado pelo Senhor Jesus Cristo, onde ele diz que somente há um Deus e somente há um Senhor, que é Deus Criador dos céus e da terra. Porém, a nação israelita, desde o início, ela sempre soube se defender, ela sempre foi contra os princípios das nações estrangeiras, das nações idólatras, de adorar outros deuses, de ter outros deuses, porque ela sempre teve isso gravado na lei de Moisés, que ela deveria seguir a adoração apenas no único Deus, Criador dos céus e da terra. O terceiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: Deus cumpre as suas promessas. Primeiro subtópico: a finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, conforme Jeremias 27, 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo e persa, sobre o comando de Ciro da Pérsia, conforme Jeremias capítulo 25, versículo 12. Mesmo diante da devoção de Daniel em orar, em estar se consagrando a Deus, para que ele pudesse entender o tempo em que ele estava vivendo, isto já estava decretado, né, já estava predeterminado a queda da nação babilônica, a queda dos babilônicos para o reino medo e persa, através do reinado de Ciro, que foi o primeiro ano que ele reinou, né, já mandou então os judeus a voltarem para a sua terra, já promulgou um edito para que os judeus pudessem voltar à sua terra e edificar os templos, edificar o templo de adoração ao Deus e edificar a sua cidade. Já neste primeiro momento, né, isso foi apenas uma conclusão do que estava determinado, do que já estava predeterminado por Deus há tempos atrás, falado através da boca de Jeremias. Jeremias profetiza o cativeiro babilônico de 70 anos, porém Daniel interpreta e ele entende que o momento é esse. E quando o rei Ciro chega, o povo é liberto do cativeiro, volta para sua terra, e isto está se cumprindo, este primeiro subtópico aqui, que é a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus não falha com as suas promessas. A promessa do Senhor não volta vazia. Segundo subtópico, diz o seguinte: Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem, conforme Efésios capítulo 1 e 18, Romanos capítulo 9 e 23. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está morrendo na cruz
não só pelo um povo escolhido, não só pelos eleitos, mas ele está morrendo na cruz por toda a humanidade. Todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício vivo na cruz, todos aqueles que aceitarem Cristo Jesus como Filho de Deus, que entregarem a sua vida a Ele, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então o Senhor renova as suas promessas ao longo dos anos, que foi o que aconteceu. Sempre Jesus, o nosso Deus, melhor dizendo, tem renovado as suas promessas com a nação de Israel, derrubando reis, estabelecendo reis, colocando reis que serviam a ele, outros reis que não estavam nem aí para poder oprimir novamente a nação de Israel. Tudo isso estava sob o comando de Deus, sobre a permissão de Deus, para que a nação de Israel pudesse entender e se voltar ao Deus, Criador dos céus e da terra. Na nova aliança, no Novo Testamento, a reconciliação que Deus fez com o mundo através do Filho, Jesus Cristo, foi universal, foi total. Então, todos nós que estamos com o nosso coração voltados a Cristo, voltados ao Senhor, nós temos a liberdade de adentrar, o livre acesso de estar na presença do Pai, por causa do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isto foi uma renovação das promessas e das bênçãos espirituais para com o seu povo. Isto é impressionante, nos alegra o nosso coração, anima o nosso coração. Tá bom? Se você está gostando da videoaula, curta, compartilhe, deixe seus comentários também aí, que vai fazer com que outras pessoas, né, através do robozinho do YouTube, que ele identifica que o conteúdo está sendo bom, ele mostra para outras pessoas e outras pessoas também são edificadas, tá bom? O terceiro subtópico desta lição vai dizer o seguinte: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama de oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar, conforme Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. Nós entendemos que o fogo do altar, né, é um simbolismo ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz também que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Nós não devemos apagar o fogo do Espírito Santo. E este fogo, ele se apaga. Este fogo, ele pode se apagar se nós deixarmos de buscar a Deus, se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de ler a sua palavra. Isto vai fazer com que nós nos distanciamos de Deus se nós deixarmos de fazer esta coisa. Mas a oração, que é o diálogo, que é a comunicação que nós temos com o nosso Criador, nos aproxima de Deus, nos faz com que a nossa fé seja renovada, nos faz com que a nossa fé seja fortalecida através da oração. Eu já passei por esta experiência de estar muito triste em uma situação, mas mediante meia hora, uma hora de oração, Deus renovou as minhas forças e eu saio alegre do meu quarto. E eu já saí alegre muitas vezes de orações, porque Deus tem renovado o seu povo através da oração. Isto é colocar lenha na fogueira propriamente dito. Isto é fazer com que o fogo seja consumido, que o fogo seja aceso, que o fogo cresça a cada dia no nosso coração, para que nós possamos sempre estar adorando o nome do Senhor. Então Deus renova a fé dos abatidos através da oração, persistindo em oração. O quarto ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O primeiro subtópico, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias capítulo 12, 44 e 47. Deus determinou um momento de adoração a Ele, um momento de nós cultuarmos a Ele. Uma liturgia propriamente dita, falando em que nós devemos cultuar e adorar a Deus. Como é que é esta liturgia?
Eu costumo dizer que é o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, que agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser uma adoração sincera, uma adoração não fingida, uma adoração que toque realmente o coração de Deus. A organização do culto, antigamente, nós vemos aí já pelo esse texto bíblico, que eles voluntariamente entregavam aquilo que recebia para o Senhor como oferta, como um cheiro suave, como um sentimento de gratidão a Deus. Tudo que eles recebiam das colheitas, tudo que eles recebiam em dinheiro, tudo que eles recebiam do Senhor, eles separavam uma oferta e davam com alegria a Deus, Criador dos céus e da terra. E não somente falando sobre isso, sobre questões financeiras, mas falando também da nossa própria vida, de entregar os nossos primeiros momentos ao Senhor, de nós entregarmos a nossa vida a Deus, de nós confiarmos nele por completo. Este é o culto verdadeiro, o culto racional que Deus quer que nós façamos, obedecendo sempre a lei de Deus, a palavra de Deus, em todas as circunstâncias. O segundo subtópico deste quarto ponto vai dizer o seguinte: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Todo despertamento cria um avivamento. Todo despertamento faz com que o coração do despertado ele busque mais conhecer a Deus. E como é que ele pode conhecer a Deus? Através da palavra, sendo fiel na palavra de Deus. Em João 17, na oração sacerdotal, em que o Senhor Jesus Cristo ensinou os discípulos, naquela ocasião, e uma parte ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade que nos liberta, conforme João 8,32, é a palavra de Deus. E todo despertamento faz com que o despertado crie em seu coração um anseio, uma busca maior por Deus através da palavra do Senhor. E isto é necessário para todos nós que estamos aí buscando um despertamento. E nos dias de hoje, é necessário ter um despertamento na igreja? É necessário ter uma reforma na igreja? Nos dias de hoje, meus queridos irmãos e amigos, para finalizar nossa lição, eu quero deixar aqui uma reflexão. Nós vemos que precisa hoje, nos dias de hoje, ter um despertamento no nosso meio. E o que nós devemos fazer para acontecer esse despertamento? O que o homem pode fazer para pedir a Deus que crie este despertamento na sociedade? Nós vemos aqui que alguns textos bíblicos que nos provam, que mostram que a oração faz parte dele, faz parte disso. A leitura bíblica da palavra também faz parte disso. A busca incessante por Deus através do jejum e da oração é importante. A comunhão entre os irmãos também é importante. Então, para que nós possamos continuar e a viver um despertamento não só de maneira grupal, mas também de maneira individual, nós precisamos atentar para estas dicas a qual a lição número 2 tem nos dado. Tá bom? Este aprendizado, nós aprendemos muito com essa lição. Tá ok? Na próxima aula nós veremos sobre o despertamento que renova o altar. Tá bom? Fiquem todos na paz. Se você tiver gostado dessa videoaula, deixe seus comentários, tá bom? Curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, que eu tenho certeza que assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também serão abençoadas, tá ok? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.